Olá! Então, sobre o medo. Medo. Medo de errar, medo de tentar de novo, medo da opinião dos outros, medo de acertar, medo de não dar conta, medo, 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 medo. O medo vai te pressionando, te empurrando, te empurrando. E chega um momento que é tanto medo que o medo toma conta. Aí a gente aprende, as pessoas falam, o importante é enfrentar o medo. Mas veja só, algumas vezes, para poder tomar uma atitude, para poder entrar em ação, para poder enfrentar aquilo que você não aguenta mais, para iniciar uma mudança, você já precisa de muita energia. Se você for enfrentar o medo é como um buraco negro. Vai consumindo toda a sua energia. Ao invés de se concentrar na ação, você se concentra no medo. Você direciona toda a sua energia para o medo. E o medo toma toda a sua energia. E quando você quer agir, você já não tem mais fôlego, não tem mais energia. O medo consumiu tudo. A grande revelação, o grande alívio é que eu vou te contar agora. Você não precisa enfrentar o medo. Você não precisa acabar com o medo. Você não precisa se desgastar com o medo. Você só precisa reforçar a sua energia para que ela seja maior que o medo. Você só precisa que a sua energia, que a sua ação aconteça independente do medo. Que você haja mesmo com medo. Tem uma frase que diz assim: tá com medo? Vai com medo mesmo. Tá com medo? Vai assim mesmo. E se você for refletir a quantidade de vezes que já teve medo de uma situação, e aí essa situação acontece. Aquele medo que você tinha, medo de perder o emprego, medo de que aquele relacionamento que já não era bom acabasse, medo de sair daquele lugar e ir para outro lugar, medo de investir num sonho que você tinha, de investir num projeto, de investir numa viagem, todos aqueles medos que você tinha, e aquela situação acontece. Pensa, quantas vezes aquela situação foi a melhor de todas? Foi o melhor que podia ter te acontecido. Se você tivesse ido, feito, mesmo com medo. Então, eu quero te propor o seguinte: de hoje em diante, você não vai dizer mais assim: preciso enfrentar esse medo. De hoje em diante, você vai dizer: vou com medo mesmo. Todo mundo tem medo. Todo mundo sente medo em algum momento. Então, você vai pensar: eu não vou gastar a minha energia, eu não vou investir o meu tempo, eu não vou fazer os meus projetos baseados em enfrentar o medo, em como é o medo e com o medo que eu estou. O medo é fato, ele existe. O que você vai pensar é: como eu vou fazer apesar do medo? Como eu vou agir apesar do medo? Então, a partir de hoje, você vai fazer esse exercício de pensar: estou com medo, vai com medo mesmo. E se você gostou, ou se você não gostou, deixa um comentário. Comenta aí. Tenho medo, não tenho medo? Concordo, não concordo? Deixa um comentário para eu poder saber o que você está pensando, o que você está achando desses vídeos. Deixe também uma sugestão, se tem algum outro assunto sobre o qual você gostaria que eu falasse. Se inscreve no meu canal, que eu vou vir com mais vídeos e com mais ideias para a gente conversar. Eu sou Suzy Meloni e vou estar aqui falando sobre como a gente se sente em muitas situações. Como a gente se sente
em tantas situações desafiadoras, como essa do medo. Obrigada. Até a próxima. Ah, não esquece de deixar seu comentário.